Continuação do Por Amor às Cidades, Jacques Legoff, continuação do capítulo A Cidade Inovadora. Paramos em criatividade que não seria compreendida se não fosse mencionado o papel das tão recentes universidades. A universidade encontrou na cidade o humus e as instituições, isso é, de um lado os mestres e os estudantes e de outro as formas corporativas que lhe permitiram existir, funcionar e adquirir poderes e prestígio. Uma universidade completa constituía-se de 4 faculdades, aquilo que conhecemos até um passado recente, as artes que chamaríamos de letras e ciências, a medicina, o direito, ou mais exatamente, os 2 direitos, civil e canônico, e a teologia. 2 dessas 4 faculdades não impunham a seus membros nem o celibato, nem a abstenção do comércio. Eram o direito e a medicina. Os juristas e os médicos podiam casar-se, constituir uma família e cobrar pelos seus serviços. Os teólogos e os juristas eram os personagens importantes, mas os mais inovadores na história das ideias e na história social foram talvez os médicos. Digo história social e não história da saúde. Esses médicos eram sábios que tratavam mais com o livro do que com uma verdadeira ciência. Mas pelas questões suscitadas pelo seu ensinamento com respeito, por exemplo, ao corpo, ao cadáver e à sexualidade, eles trouxeram, conscientemente ou não, muitas inovações que não teriam conseguido manifestar-se no ambiente monástico. Mas as universidades continuam sendo pouco numerosas antes do século XV na França. Paris, teológica e dominadora, Orleans, Toulouse, Caen, criada pelos ingleses, e à margem, Montpellier. Tem-se a impressão de que o Senhor apresenta a relação entre a cidade e universidade como tendo sido sempre o fruto de uma dinâmica relativamente simples. Mas, afinal, as relações entre a cidade e a universidade nunca foram fáceis. Mesmo hoje, quando considera-se a universidade necessária para criar um polo de excelência nas cidades e facilitar seu desenvolvimento terciário. Na Idade Média, a cidade procurava preferencialmente reduzir a autonomia da universidade, que, por seu lado, queria preservar suas estruturas, suas nações, suas tribos, suas províncias e depois, sobretudo, sua faculdade de julgar a si mesma, de julgar seus resultados. Uma universidade é para uma cidade um bom negócio. Primeiro porque fornece um mercado e inquilinos para as casas. Durante muito tempo, as universidades não têm seus próprios edifícios e, quando os tiveram, serão sobretudo destinados ao ensino, embora já se desenvolva o sistema dos colégios para bolsistas. O mais célebre em Paris é aquele fundado pelo amigo de São Luís, o cônego Robert de Sorbonne, a futura Sorbonne. Os universitários, os estudantes, mesmo aqueles que dizem pobre, dispõem, apesar de tudo, de um poder de compra. Há estudantes de origem camponesa, mas são raros. A maior parte deles vem com mais frequência da pequena nobreza e representa, portanto, consumidores que interessam a cidade ao ambiente burguês. Mas, como órgão da igreja, protegido por ela, a universidade coloca restrições à liberdade urbana. Aí entra a taxação, por exemplo, a taxação dos alojamentos. Os burgueses veem-se obrigados a alugar diversos alojamentos na cidade a um preço fixo, uma espécie de HLM, Sistema de Habitações Populares de Aluguéis Moderados, mas normalmente de qualidade, e pelos quais os proprietários pensam que poderiam obter mais lucro. Uma das censuras feitas aos universitários pelos burgueses é que eles não enriqueciam o fisco urbano, porque eram isentos de impostos. A sensação de prestígio trazido à cidade pela universidade só será percebida lentamente, salvo em Bolonha, onde desde o século XII a cidade se orgulha de seus estudantes e de seus mestres vindos de muitos lugares da cristandade. Os grandes professores ali são considerados senhores das leis. Sendo difíceis as relações entre universidades e cidades, as universidades procuram, como as ordens religiosas, proteções distantes, papado ou Estado, para evitar a tutela muito próxima das cidades. No fundo, tem-se um pouco a mesma situação hoje,
Quando as universidades, não estando dispostas a se curvar aos desejos das coletividades locais, preferem ser ou empresas privadas, como nos Estados Unidos, ou estabelecimentos estatais, como é o caso na França ou na Inglaterra, em Oxford. Na Itália, por exemplo, houve uma comunalização parcial ou total das universidades que, particularmente em Bolonha, assegurava uma remuneração a seus quadros. Mas, no conjunto, os universitários não tinham independência nem financeira nem ideológica. Assim, qualquer que tenha sido seu papel na história da instrução e do pensamento, eles se achavam, apesar de tudo, fortemente limitados pela sua subordinação à Igreja e a uma sociedade muito controlada. Na Idade Média, para se subtrair à tutela muito próxima das cidades, eles dispunham apenas da proteção do papado, aparentemente vantajosa porque distante. O papel do príncipe só poderá definir-se muito mais tarde, com a laicização e a reforma. Por razões evidentes, os universitários perderam sua autonomia. Primeiro, por motivos ideológicos. A Igreja não podia tolerar o livre pensamento. Ela devia controlar absolutamente o ensino nas universidades. De outro lado, os mestres não podiam obter meios de viver a não ser através da Igreja. Aquilo que organizaram no início, a colecta, a subscrição junto aos estudantes, convinha apenas enquanto estes permanecessem pouco numerosos. A partir do momento em que verdadeiramente se teve um ensino de massa nas universidades, esses jovens, mesmo aqueles que vinham de uma família nobre, continuavam incapazes de poder pagar por seu ensino. Além disso, a cidade não estava disposta a pagar seus mestres, os quais de forma alguma dela derivavam. Eles não eram leigos, mas letrados. Isso não impede que tivessem curso um certo número de novidades, até mesmo pensamentos ousados. As universidades resistiram às intervenções dos príncipes e das cidades. Pádua, por exemplo, até o século XVI, foi um centro de difusão das ideias de Averroes, que julgaríamos muito avançadas, próximas do livre pensamento. E desde o século XIII surgiu um slogan sobre o poder, afirmando que o verdadeiro poder, aquele que os juristas chamavam de potestas no direito romano, apresentava doravante 3 aspectos: regnum, a realeza, o governo, isso que chamamos de poder público; sacerdotium, os padres, o clero; e studium, o saber, isso é, a universidade. Se em certos aspectos os universitários não conseguiram ser autônomos, conseguiram finalmente impor seu prestígio. Quando no interior da igreja se realizavam os concílios ecumênicos, as universidades eram representadas. Nos grandes concílios que puseram fim aos cismas entre vários papas que despedaçaram a igreja no fim do século XIV e, em parte, puderam anunciar o mundo moderno, isto é, os concílios de Constância e de Bâle, o papel dos universitários foi crucial. De outro modo, a universidade havia adquirido na cidade e no estado um poder de opinião. Se havia conflitos internos na universidade, ela se reunia como corpo constituído, com o reitor à frente, para exercer uma espécie de lobby sobre o poder público com chance de ser ouvida. As cidades são forçadas a ouvir as opiniões autorizadas da universidade, mas, sobretudo, a ouvir sua vida, tonitruante. É que os estudantes representam na cidade um corpo estranho e frequentemente encarado com hostilidade. Curiosamente, talvez sejam eles, entre os imigrantes vindos para as cidades dos quais você falava há pouco, os mais malquistos. Faz-se a eles a mesma censura que hoje se faz àqueles que vêm das periferias. Perturbam a vida dos bons burgueses, dos bons cidadãos. Eles não estão organizados em famílias, eles são violentos. Sim, e fazem badernas, têm costumes que perturbam a paz das famílias. São, portanto, em geral, mal vistos. Na verdade, a atitude das cidades com respeito aos universitários e, sobretudo, aos estudantes é ambígua, ou antes, ambivalente. De um lado, as cidades celebram suas universidades e seus universitários, porque encontram nisso prestígio e mesmo lucro. Mas, de outro, não se aplaca a hostilidade que se experimenta a seu respeito. Os estudantes constituem um mundo de jovens, e os jovens da Idade Média, talvez isso não tenha mudado tanto, são agitadores. Como se dizia nas abadias, eles tornam mais difíceis o consenso e o bom governo.
que se buscava tão febrilmente tanto ontem como hoje. A inovação intelectual e social frequentemente andava de mãos dadas com a agitação, como em todos os setores do viveiro urbano. Voltando agora para ver as imagens, a entrada de reis e príncipes glorifica a função de encontro, de hospitalidade e de festa, cujo lugar central, material e simbólico é a porta da capital. Carlos IV o Belo recebe em Paris sua irmã Elizabeth, rainha da Inglaterra, em 1325. Uma iluminura extraída das Chroniques de Sir Jean Froissart, do século XIV, um manuscrito francês, na Biblioteca Nacional em Paris. Aqui, o Sena ocupa um lugar maior na vida da capital. As mercadorias chegam ao porto de Grève, a cidade que exibe seu nome, Parisius, mostra ao mesmo tempo suas funções defensiva e econômica. A poderosa corporação dos mercadores barqueiros está na origem da autonomia progressiva de um poder municipal. Sobre a ponte, 4 homens puxam um barril. No Sena, um barco de carvoeiro. Iluminura extraída de La Vie de Monseigneur Saint-Denis, também na Biblioteca de Paris. Aqui, religião e economia. Um episódio da vida de Saint-Denis, padroeiro de Paris. É a oportunidade para representar a alimentação da cidade graças aos numerosos barcos, moinhos, sobre a grande ponte no Sena. O Papa Cisínio mostra a Saint-Denis, São Rustique e São Eleutério, os corpos dos cristãos que condenou à morte. No Sena, os moinhos sobre a grande ponte de Paris. Iluminura, extraída da La Vie de Monsieur de Saint-Denis, também na Biblioteca de Paris. As duas imagens em conjunto. À esquerda, até o século XIX, a cidade é permeada de jardins, locais de produção hortícola, de lazer dos poderosos ou de silêncio em torno das propriedades eclesiásticas. Seu bom ordenamento testemunha a racionalização da natureza e da agricultura no ambiente urbano no fim da Idade Média. Jardim de recreação no ambiente urbano. Os jardineiros se ocupam sobre o olhar do mestre. Iluminura extraída do Le Livre de Produits Campestres, também na biblioteca em Paris, mas do Arsenal. E à direita, os jardins persistem no século XX na periferia parisiense. Sua produção hortícola beneficia o cotidiano das famílias operárias. Jardins Operários em Surrennes, fotografia de 1943. Nas páginas seguintes, à esquerda, o mercado intramuros é instalado perto da porta por onde chega o abastecimento. Lojas e açougues testemunham a influência da arquitetura urbana sobre os estabelecimentos econômicos. É a vista do mercado da Porta de Ravenna, em Bolonha. Uma iluminura que está hoje no Museu Cívico de Bolonha. A fotografia trata de o mercado anima regularmente as praças urbanas e permanece o lugar dos bons negócios, como aqui ao pé do Temple Neuf, em Metz. Na cidade moderna, ele muitas vezes conservou sua localização central perto de uma igreja. Mercado da Praça da Comédia, fotografia de 1978. Esses vitrais reproduzem a história do judeu e da hóstia, também chamada Milagre de Billet, célebre na Idade Média. Uma burguesa parisiense havia entregue ao judeu Jonatas uma hóstia consagrada que ele profana. Jonatas foi então preso e queimado vivo. Aqui, as duas primeiras cenas que representam a burguesa e o judeu negociando no mercado. Os judeus na cidade são frequentemente ligados à moeda. O vitral proveniente da igreja de Saint-Éloi de Rouen, no Museu Regional das Antiguidades. As duas imagens de construções. À esquerda, a cidade é o reino da construção. As casas dos poderosos e ricos dão provas disso entre os monumentos urbanos. Esse é os efeitos do bom governo que está lá no Palácio Público de Siena. E essa fotografia exagera-se a verticalidade na cidade contemporânea. As técnicas de construção sofreram uma revolução, mas o homem, o trabalhador urbano, está sempre ali, correndo risco de vida. Fotografia de 1934. Aqui nessa página, o século
16 desenvolve ainda a monumentalidade urbana. Nas cidades portuárias, a atividade comercial continua central entre economia e religião, entre o Moinho de Vento e a Capela, a Porta de Palma de Maiorca. E aqui São Martinho, que desconfiava das cidades, é aqui integrado na história urbana. O santo acaba de cortar seu manto para dar metade dele a um pobre. Uma iluminura que está hoje no Museu do Louvre, na coleção dos desenhos. O martírio de uma santa transforma-se numa cena de teatro religioso urbano. Pode-se aí reconstruir uma representação do mistério de Santa Apolínia até nos menores detalhes da encenação, com o cenário simultâneo dos palcos coordenando atores, músicos, cantores entre o céu e o inferno. Martírio de Santa Polônia, uma iluminura que está hoje no Museu Condé, em Chantilly. Fantástico, né? Páginas precedentes. No fim da Idade Média, o comércio torna-se um ofício de pessoas importantes da cidade, profissionais que sabem medir, contar, classificar. Esse está hoje no manuscrito na Biblioteca Municipal em Módena. As universidades urbanas que lecionam teologia constituem o mais alto grau de ensino. O mestre é entronizado na cátedra como um soberano. Iluminura extraída do que hoje está na Biblioteca Municipal de Troyes. E aqui, finalizando, a festa e os jogos participam da identidade urbana que procura se afirmar diante da cultura camponesa. Os jovens têm uma função particular. Mestre do Cassone de Mirá, que está hoje no Palácio da Vanzati, em Florença. Enfim.